Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. E hoje, reunidos eu, Solon Pereira e Roseli Pereira, para comentarmos um pouquinho da Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 16 de março de 2025, mas, em especial, um mini seminário que aconteceu, parece que foi em Jaburuna, onde o pastor e médico Amadeu Loureiro Lopes trouxe uma aula sobre Igreja Apostólica e também sobre a síndrome da queda espiritual. E nós vamos comentar isso com vocês hoje. Roseli, seja bem-vinda ao canal Manaim. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos afastados um pouco de casa e por isso nós estamos gravando com outra configuração aqui, né? Mas eu acho que vai dar certo aqui. Nós vamos poder passar um recado para vocês e desde já, né? Quero deixar um recado para essas pessoas que foram convidadas para irem assistir um culto da Igreja Cristã Maranata. Você que foi convidado, você que não conhece a Igreja Cristã Maranata, você que tem dúvidas sobre a ICM, eu sugiro para você que você procure aí no YouTube, temos outros vídeos, temos outros canais, procure se informar mais sobre a ICM, que na verdade não é uma igreja cristã, mas é uma seita. Então tome cuidado em levar sua família, levar criança, e aceitar esses convites, porque seita é aquilo que eu sempre falo, é fácil de entrar. Eles acolhem muito bem, dão uma certa assistência ali, né, para você, mas depois é difícil de sair. E tome cuidado com essa seita. Ok, Roseli, muito obrigado. Irmãos, sobre a Escola Bíblica Dominical de hoje, bom, eu achei assim um vazio muito grande. Por quê? Porque Gedeu Tigueiros, ele não saiu do lugar. Ele já está já há quase um ano falando sobre as cartas do Apocalipse. Então, quer dizer, ele não passa, até agora, não passou da igreja de Sardes. E, irmãos, a gente não sabe até quanto que vocês vão aguentar ficar com essa repetição sem fim. Hoje, por exemplo, ficou remontando as coisas do passado, sei lá, não sei, não me lembro bem, foi Sansão e Cantares e tudo a mesma coisa. Então, quer dizer, eu não sei como que as pessoas elas conseguem domingo após domingo ficarem assistindo esta EBD para não aprender absolutamente nada. Onde está Jesus aqui? Onde está Jesus ali? Ali Deus é o cálice e aí a Trindade está aqui. Descubra a Trindade aqui, descubra a Trindade ali. Irmãos, com toda sinceridade, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não é conhecimento bíblico, até porque nenhuma passagem bíblica orienta você a ficar tentando descobrir trindade aqui e ali. O que Jesus ensinou foram coisas práticas para o seu modo de viver, e ele deu exemplos, inclusive, para você seguir, e assim você seria, então, um discípulo andando no caminho que ele traçou para você chegar a Deus. É simples assim, às vezes as pessoas elas complicam demais. Mas o que eu achei interessante hoje de comentar sobre a EBD foi o seguinte: inicialmente, Gilson Souza, o pastor, eu até percebi que ele estava hoje um pouquinho atrapalhado e me pareceu algum nervosismo. Eu não sei se o chefe falou alguma coisa que o deixou chateado, triste, não sei, mas enfim, eu notei isso. Mas o início da EBD, como sempre, eles selecionam testemunhos que vão enaltecer a própria igreja, enaltecer o próprio ensino de EBD de Gedeuti e o Gedeuti. Não passa disso, os testemunhos são sempre assim. Até se tiver alguém, olha, alguém foi curado de alguma coisa, tem alguma ligação com a EBD. É uma coisa assim impressionante. Jesus, ele, é, enfim, o que é Jesus para a Igreja Maranata? Jesus, ele é apenas o pano de fundo. Ele é a desculpa que eles arrumam para poder dizer, então, que se trata de uma igreja
cristã e evangélica e, segundo Amadeu, pentecostal. Nós já vamos falar sobre isso. Mas vejam só que coisa interessante. Depois desses testemunhos, então eles fizeram questão de trazer uma irmã que disseram que ela é da Assembleia de Deus, da Baixada Fluminense, porque eles estão sempre falando dessa Assembleia de Deus, nunca revelaram, o pastor dessa Assembleia de Deus nunca apareceu, mas desta vez eles conseguiram, disse que a irmã se propôs a responder uma pergunta da EBD de Gedeuti. Tem a pergunta, ela leu a pergunta e já tem a resposta. Se você assistiu lá, então a própria pergunta já tem a resposta embaixo e a pessoa não se dá o trabalho nem de falar com as suas próprias palavras, aquilo mesmo. Não. Ela simplesmente leu a pergunta e leu a resposta. O Gilson elogiou demais. Depois veio Gedeuti para elogiar a resposta da irmã. Que brilhante a resposta. Irmãos, ela não fez outra coisa senão ler aquilo que Gedeuti e Gilson escreveram. Então, quer dizer, a resposta ela não foi da irmã, a resposta foi de Gedeuti. Então, quando Gedeuti está elogiando a resposta da irmã, ele está se autoelogiando. Quando Gilson está elogiando a resposta da irmã, ele está se autoelogiando. Eu lamento muito, né? Agora, uma coisa interessante também, que na inscrição logo abaixo aqui da pessoa tem uma espécie de uma legenda com o nome da pessoa. Então tem o nome da irmã e aí está dizendo o seguinte: ICM da Baixada Fluminense. Acho que é Baixada, é Duque de Caxias. Ou seja, a inscrição diz que ela é da Igreja Maranata, mas eles apresentaram a irmã como se fosse membro da Igreja Assembleia de Deus. Não, a meu ver, pode até ser, não estou dizendo que não é, mas pelo pouco que eu conheço dos assembleanos, os assembleanos são desprendidos, gostam de falar, gostam de testemunhar, eles perguntam, eles são pessoas mais soltas, não são essas pessoas que fazem as coisas formatadas. Assembleiano não é formatado como em uma seita religiosa. Então, isso foi o que eu achei interessante, mas então eu vou insistir mais uma vez. Se alguma pessoa conhecer esta irmã, conhecer o pastor desta igreja ou qualquer membro dessa igreja, por favor, passe-nos o contato. Eu gostaria muito de entrar em contato com o pastor dessa Assembleia de Deus, até para desvendar este mistério, tá certo? Desvendar este mistério, conversar com o pastor, procurar saber se eles realmente são uma Assembleia de Deus, a que convenção eles são vinculados e, em especial, se eles estão abraçando essa doutrina e rejeitando a doutrina que vem da Assembleia de Deus, que é uma igreja que existe aí já há mais de 100 anos, né? Então, ela é de 1900 e alguma coisa, então já tem bastante tempo. Mas, enfim, isso foi o que eu achei interessante da STBD. Você quer comentar, Roseli? O que eu achei interessante também foi que Gedeuti voltou a falar de Sansão, né? E nós até fizemos alguns vídeos o ano passado sobre Sansão, e eu sempre falo para o Saulo, nós temos que preparar um estudo do começo até o fim da história de Sansão e passar limpo. E esse estudo já está pronto, mas como por enquanto ainda não tivemos a possibilidade de fazer, mais para frente nós vamos fazer, né, só ao vivo mesmo, e vamos entrar ao vivo, que fica até melhor, se os irmãos quiser até perguntar depois, porque ali tem, olha, a história de Sansão, no meu ver, é a mais assim carregada de heresia. Tem muitas, né? Mas a de Sansão, ele tirou dali tanta bobagem, e até hoje ele fala tanta besteira dessa história de Sansão que a gente tem que passar limpo, né? Hoje ele veio de novo com esse negócio do enigma de Sansão. A gente tem que passar a limpo isso para ficar claro para as pessoas que ainda, né, têm dúvidas, querem conhecer mais sobre esse personagem bíblico. Então a gente tem que chegar uma hora que tem que parar, né, Solo, para fazer esses vídeos, porque Gedeuti hoje veio de novo com essa pataguada de enigma de Sansão. Eu falo que isso é uma pataguada, viu, Gedeuti? Que muitos ainda aí dentro, não é possível que ainda ficam engolindo essas bobagens,
né? E quanto a essa irmã da Assembleia de Deus, eu acho difícil também. Pode até ser que seja, né? A gente não pode descartar, eu não conheço a irmã, mas eu acho difícil dela, uma irmã da Assembleia de Deus, querer se prestar a esse serviço de, olha, você grava um vídeo aqui, nós vamos montar aqui um negócio aqui, você nós vamos fingir que estamos fazendo uma pergunta e você vai fingir que está respondendo. Mas a resposta é nossa mesmo, viu? Então, eu acho que para uma irmã assembleiana mesmo, se prestar a esse serviço, eu não sei, eu acho que não. Olha, a Assembleia de Deus, eles são, aquilo que o pastor Saulo falou, eles são muito naturais, eles são muito espontâneos. Depois que nós saímos da Maranata, nós conhecemos muitos irmãos da Assembleia de Deus, muitas irmãs, né? Elas são muito assim, solta mesmo, esse negócio de ficar engessando, passar por um constrangimento desse, eu acredito que não. Elas gostam de ser livres, elas têm uma certa liberdade ali dentro dessas assembleias, né? Então eu acredito que não, mas quem sabe, né? Mas dizer que uma Assembleia de Deus está comprando essa doutrina da ICM, olha, eu vi também, mandaram até para a gente aquela igreja IM, né? Dando um estudo sobre o clamor do sangue de Jesus. Eu falei, gente, compraram a doutrina da Maranata, carregaram esse negócio, carregaram essa bagagem junto, saíram da Maranata e levaram o entulho junto. Eu falo, pelo amor de Deus, tinha que ter deixado isso para trás, né? Mas eu acho muito difícil uma Assembleia de Deus querer aproveitar esse ensino da Maranata para alguma coisa. Acho muito difícil. Nem reciclando não dá, não. Ok, Roseli, e inclusive foi a irmã Ana Isabel, de Portugal, que me encaminhou então o vídeo sobre o pastor, se não me engano, é o presidente da IEM lá em Portugal, falando, explicando sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Eu escutei assim, só para saber qual era a tônica ali, do que ele estava falando, escutei um pedacinho. Irmãos, eu acho que vale a pena sim, depois, quando eu tiver um tempo, gravar, porque quando pelo menos a pessoa ela apresenta fundamentos daquilo que ela acredita, nós temos a possibilidade de dizer, olha, esse fundamento não é válido, entendeu? Isso aqui é uma compreensão equivocada. Além de ser uma compreensão equivocada do texto, não existe nenhuma indicação, nem bíblica e nem histórica, desde a igreja primitiva, de que isso seria uma prática essencial para a igreja de Jesus Cristo. Então, eu agradeço a irmã Ana Isabel e, quando possível, eu vou então fazer este comentário sobre a aula do clamor pelo sangue de Jesus, tá bom? Mas enfim, agora eu quero falar então sobre a mensagem do pastor e médico Amadeu Loureiro Lopes, que em um mini seminário em Jaburuna foi falar sobre Igreja Apostólica e sobre a síndrome da queda espiritual. Vamos começar aqui então com a Igreja Apostólica. Eu não estou sem computador, então não tive como fazer, né, a transcrição completa do que ele falou, mas eu anotei aqui com os dedinhos aqui mesmo, os tópicos, pelo menos, para tentar me lembrar aqui e dar sequência. Vejam só, inicialmente, o pastor Amadeu, ele começa dizendo que eles são pentecostais. Por quê? Em resumo, porque eles têm esses dons espirituais que eles praticam no culto profético. Então, é por conta desses dons espirituais, eles acham que eles são pentecostais. E ele disse o seguinte, ele falou também que as igrejas históricas dizem que eles não conhecem a Bíblia, criticam a Igreja Maranata porque a Igreja Maranata não conhece a Bíblia. E então, por isso, eles têm as EBDs hoje, para poder trazer ensinos bíblicos. Bom, sobre estes 3 tópicos que eu anotei, eu só quero observar uma coisa. Irmãos, embora não tenha condições agora de explicar tudo para vocês, mas a Igreja Maranata não é uma igreja pentecostal. Ela é uma igreja mística, não é pentecostal. A igreja
pentecostal é outra coisa totalmente diferente. Eu sugiro que você assista o vídeo que o pastor Júnior, José Júnior, do canal Somos Podcast, fez comentando, então, essa aula do Amadeu. Ele entra um pouquinho mais, até porque hoje parece-me que o curso de teologia que ele fez o curso da igreja pentecostal. Eu não tenho certeza, mas eu creio que sim. Então, embora eu e a Roseli também tenhamos feito o curso de teologia pentecostal, mas eu estudei também numa faculdade, numa outro curso de teologia que é da Reformada. E também fiz uma pós-graduação, uma especialização em teologia sistemática, mas o que eu posso afirmar para vocês é o seguinte: a Igreja Maranata, ela não é uma igreja tradicional, ela não é uma igreja reformada e ela não é uma igreja pentecostal. É uma igreja mística e, na verdade, não é cristã, mas é uma seita religiosa, tá certo? E sobre, agora temos as EBDs ensinando Bíblia. Eles não estão ensinando Bíblia. Eles falam alguma coisa, fala carta de Sardes, aí vai falar deles próprios, que são os remanescentes. Aí, quando ele fala, então, da igreja de Pérgamo, vai ficar falando da igreja católica, ou seja, ele sai do texto e fica falando sobre questões históricas que não se aplicam à nossa prática de vida e nem de fé e nem nossa regra de conduta. Eles não estão ensinando Bíblia para vocês, eles estão enrolando vocês com estes ensinamentos. Bom, então, se a Roseli quiser agora falar um pouquinho sobre isso. Só para acrescentar aquilo que você já falou, que a Maranata não é uma igreja pentecostal, nem neopentecostal, nem tradicional. Ela é uma mistura de tudo um pouco. Né? Eles pegaram um pouco de cada coisa, um pouco do espiritismo, do esoterismo, esse negócio de quarta, quinta medida, isso aí é um pouco de esoterismo, isso, né? Faz parte do esoterismo. Eles pegaram, eles vão pegando algo do adventismo, da CCB, eles pegam, eles copiam algumas coisas de algumas seitas, e a preocupação da seita geralmente é essa, é prender você ali dentro. Essa é a grande preocupação, o foco deles, de toda a seita, é segurar você aí dentro, é imprimir medo às pessoas, é segurar você dentro do cercado, não saia daqui. Então, dizer que essa EBD não ensina nada. Hoje, ele fica o tempo todo. Na minha época, falava de movimentos, hoje ele só mudou a configuração. Agora ele fala do cristianismo, porque o cristianismo, aí fora. Então, quando você usa o negócio aí fora, ou seja, aqui dentro, isso já é exclusivismo. Né? E a ideia da Maranata é sempre isolar você. Isolar você o máximo possível. Por isso que eles ficam sempre falando, isso é do mundo, isso aqui é do mundo, isso aqui é do mundo. Se você for em tal lugar, é do mundo. Se você for ali, é do mundo. Isso aqui é do mundo. Esse pensamento é do mundo. É para prender você ali dentro. Então, o foco da Maranata é segurar você ali dentro e isolar você de tudo e de todos. Outra coisa interessante, irmãos, é que essa aula sobre Igreja Apostólica e sobre síndrome da queda espiritual, na verdade, nós podemos perceber aqui que foi uma forma que eles encontraram de permitir que Amadeu desabafasse. Por quê? Porque ele se sentiu rejeitado pela igreja de Castanheiras, já tinha sido rejeitado outras vezes, ele até chegou a mencionar que teve uma igreja que ele ficou ali apenas um mês, ou seja, as pessoas não aguentaram ele mais do que um mês. A igreja de Castanheiras aguentou Amadeu muito tempo, foram 6 meses. E como nós já falamos aqui, ele dá a entender, ele diz o seguinte, olha só o que ele fala aqui, eu não sei se eu anotei exatamente as palavras, mas ele disse o seguinte, que ele encontrou resistência em Castanheiras, né? Falando indiretamente, ele encontrou, não falou o nome de Castanheiras, mas obviamente ele estava se referindo a Castanheiras, que ele estava agora, passou 6 meses, que ele encontrou resistência ali em Castanheiras. As pessoas, os membros da igreja de Castanheiras, inclusive obreiros e diáconos, eles não entenderam o evangelho. Então vejam, Amadeu cai ali de paraquedas, entra ali, talvez
para que eles pudessem punir o pastor que lá estava, que é o homem espiritual. Como é que é o nome dele? Daniel Daniel Moreira. Moreira. Então, eles queriam punir. Aí, quem que nós vamos colocar lá? É uma igreja de classe A, é uma igreja de pessoas de melhor condição financeira, então não podemos mandar qualquer um, e na verdade na Igreja Maranata não está sobrando muita coisa. Vocês vejam que os pastores que estão saindo agora são pastores que têm uma compreensão excelente do que está acontecendo. Vejam então o vídeo que nós gravamos, o pastor José Júnior também gravou, sobre o desligamento do pastor João Gomes. Então você percebe que ele entendeu o que é a Igreja Maranata, conseguiu contextualizar, percebeu o quanto foi enganado, o quanto foi usado e colocou tudo isso numa carta de desligamento que, a propósito, está assim com um número de visualizações até um pouco fora da curva. Tá certo? Daqui a pouco vai alcançar o testemunho do pastor Wagner, que foi o juiz que se desligou recentemente também. Então, o que está restando? Aí queriam, então, tirar o pastor Daniel Moreira de lá, para puni-lo por qualquer motivo que talvez a gente não saiba exatamente qual, mas colocaram lá, então, o Amadeu Loureiro, que é um médico, então estaria então, à altura daquele grupo, mas acontece que ele chega, pega uma igreja formada, pega uma igreja de pessoas provavelmente culturalmente mais esclarecidas e diz que as pessoas não entenderam o evangelho. Eu não sei como é que eles levantam como obreiros, levantam como diáconos, pessoas que não entenderam o evangelho. Vejam que essa, e não foi só essa acusação que ele fez sobre a igreja de Castanheiras, eu até coloquei na capa, né? Eu me lembrei do programa do Chico Anísio, aí que tinha o Vampiro Brasileiro, Minha Vingança será Maligna, alguma coisa assim. Me lembrei, isso aí tem muitos anos, que é exatamente o que parece. Amadeu ressentido, porque foi rejeitado pelas pessoas, e não foi rejeitado somente pelos diáconos, como ele falou, nós recebemos contato de irmãs, e irmãs que relataram o seguinte, que tinham muitas pessoas que não aceitavam Amadeu, não aceitavam mesmo, porque não aceitavam uma pessoa que esteve presa e que saiu da cadeia, voltou para o púlpito sem pedir perdão, sem esclarecer nada e ficar ali dando lição de moral e dizendo que os outros não entenderam o evangelho. Então, muitas pessoas, não foram só diáconos, não foram só obreiros, muitas irmãs, e aqui ele vai também criticar duas irmãs que estão conversando, estão comentando, olha, esse negócio aqui não está certo, não. Mas a gente chega lá. Então, o que acontece? O próprio pastor Gedeuti leu a carta do Amadeu, o Amadeu mandou uma carta para Gedeuti, e Gedeuti leu essa carta na escola bíblica, onde mostra que ele estava ainda ressentido porque ele foi tirado de Castanheiras. Porque talvez ele achou que ele estivesse bombando lá, ou corrigindo, consertando Castanheiras. E na verdade, não. Olha, se você ficar aí, você vai acabar com a igreja. Então nós vamos ter que tirar você daí. Foi o que me pareceu. Então, o que acontece? Ele, né, fez aqui essa reação, disse que os irmãos não entenderam o evangelho, que não entenderam a obra, e, por final também, agora ele vai entrar, ele vai falar, então, que a Igreja Maranata é a Igreja Apostólica. Ele dá os exemplos do que a Maranata faz, do que a Maranata é, um culto profético, e diz, olha, isso é a Igreja Apostólica. Ou seja, as demais igrejas, inclusive a Assembleia de Deus, que eles estão aí agora tentando cativar uma igrejinha, não sei da onde, lá da Baixada. Então, a Igreja Assembleia de Deus não é apostólica, a presbiteriana não é apostólica, a batista não é apostólica, nenhuma igreja é apostólica, só a Maranata é apostólica. Segundo, Amadeu Loureiro já fala sobre isso, mas você quer comentar então sobre esse pé na bunda do Amadeu? E ele ficou dodói, viu, gente? Ele ficou dodói, tá ressentido e agora está vingativo. Está vingativo. Já fez esse estudo aqui para poder ficar espetando os irmãos de Castanheiras. É visível que Amadeu está ressentido, né? Que achou que ele ia chegar lá e não, agora eu vou abafar aqui. Eu vou ser um sucesso, né? Aliás, eu sou um sucesso. Quem é que não gosta de mim? Minhas piadas são maravilhosas. Olha, Amadeu, suas piadas já ninguém quer saber, já estão ultrapassadas, as pessoas já cansaram de você. Parece que essa igreja de Castanheiro prefere o homem espiritual. Talvez ele volte para lá mesmo,
porque o homem espiritual é muito espiritual, parece que ele é muito mais espiritual do que você, e que a gente fica aí vendo quem é mais espiritual. É difícil de saber. Você é muito espiritual e o Daniel Moreira é espiritualíssimo. Nossa, é o homem mais espiritual. Aliás, vocês dois são até companheiros de viagem, né? Ah, são companheiros de viagem. Então, por isso que os dois são muito espirituais. Mas essa espiritualidade, né, de um e de outro, parece que lá em Castanheira ainda parece que o Daniel Moreira está saindo da frente, né? Que ele faz aquele show assim, né? Ele paga, faz aquele negócio meio assembleiano. Ah, aí, ó, parece que a Castanheira está indo na onda dos Assembleias de Deus, né? É isso que eu falo. É mais fácil os Maranata virar Assembleia de Deus do que Assembleia de Deus virar Maranata, começando pelo próprio homem espiritual Daniel Moreira, que tem tudo para ser um bom pastor da Assembleia de Deus. Bom, Roseli, então vamos lá. Igreja Apostólica. Então, a Igreja Apostólica é por conta do Pentecostes, é por conta que eles têm dons espirituais nos cultos proféticos. Irmãos, a Igreja Maranata nem entendeu o livro de Atos dos Apóstolos. Me perdoe, Amadeu, mas vejam só, de cara, vocês são insensíveis com a necessidade das pessoas, né? Aqueles que estão precisando de um auxílio para um aluguel, uma cesta básica, um socorro para remédio, uma cirurgia, pastores com esposas doentes, ninguém ampara, ninguém assiste, pastores, membros, diáconos, obreiros, pessoas desamparadas que para conseguir uma ajuda da igreja só por vaquinha. A igreja apostólica, Amadeu, é uma igreja que ela socorria as viúvas. E olha que eles não eram ricos. Eles apenas operavam essa distribuição do que as pessoas traziam e, obviamente, ali eles levantaram os diáconos para facilitar esta assistência a viúvas, que significa pessoas necessitadas. Irmãos, naquele tempo as pessoas mais desamparadas eram exatamente as viúvas e os órfãos. Eram pessoas que, se não fossem socorridas de alguma forma, eles teriam ali um desdobramento trágico da história deles. Mulheres poderiam acabar na prostituição e crianças poderiam acabar sendo cooptadas para uma escravidão ou coisa parecida. Então, a assistência aos necessitados era uma prática desde o nascimento da igreja. Essa igreja apostólica, cadê que a igreja Maranata tem essa preocupação com os necessitados? Não tem. As pessoas vão morrer à míngua aí se não fizerem vaquinha, tá certo? Olha só, ele disse que o manual doutrinário da igreja é o livro de Atos Apóstolos. o Amadeu, tá vendo? Esse é o problema da pessoa não ter feito um cursinho de teologia, nem que seja por correspondência, por internet. Você nem sabe o que é uma igreja apostólica, e também você nem sabe qual é o manual do cristão, o discípulo de Cristo. O manual dele primeiro começa no Sermão do Monte, com os ensinamentos de Cristo. Depois, então, ele tem os exemplos de Jesus por meio daquilo que ele fez. Ele, por exemplo, ele deu exemplos dos seus ensinamentos sobre o bom samaritano, sobre socorro, sobre amparo, sobre não discriminação de pessoas. Jesus, quando ele passou por uma aldeia de samaritanos, aliás, ele mandou os discípulos na frente, que não foram recebidos. Então, Tiago e João queriam mandar fogo naquela igreja, naquela aldeia lá. Jesus, vocês não sabem que espírito vocês são. Então, vocês não entenderam que, primeiramente, antes de você pensar, até mesmo em estudar qualquer epístola, você tem que entender a mensagem de Jesus Cristo. Você não vai entender cristianismo sem entender, primeiramente, a mensagem objetiva e os exemplos de Jesus. Então, por quê? Porque quando você for estudar as epístolas, as paulinas, de Pedro, de Judas e todas mais, você vai ter sempre que estar olhando para o que Jesus falou e fez e sincronizar. As coisas têm que estar harmônicas. As mensagens das epístolas têm que estar harmonizadas com a mensagem dos exemplos de Cristo. E se você não fizer isso, você vai fazer o que as seitas fazem. Puxa um versículo daqui, maltrata as mulheres, não ajuda ninguém e fica distorcendo
o Evangelho. Então, Amadeu, deixa eu te explicar uma coisa. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Veja lá se como é que fala? O diretor administrativo, Luiz Eugênio, ele não te dá uma ajudinha nisso aí. Se bem que ele resolveu rejeitar, né? Ele estudou só mesmo para tentar emplacar o Instituto Bíblico, não conseguiram, e aí ficou aí com esse título que não serve para nada, porque não serve para absolutamente nada, uma vez que ele não pode nem aplicar aquilo que ele aprendeu no meio da Igreja Maranata. Então, livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. E veja, deixa eu falar um pouquinho mais aqui também para você, Amadeus. Que você tem aí, você disse que a Igreja Maranata é a Igreja Apostólica, mas olha, a Igreja primitiva, a Igreja Apostólica, ela não concentrava patrimônio como vocês fazem. Ela distribuía patrimônio. O que a Maranata faz? Além de concentrar patrimônio, está fazendo fotovoltaica para quê? Essa escola é para quem? Vocês perceberam isso? Olha, e esses patinhos na lagoa aí é para quem? Tá certo? Essa nova fazenda aí é para quê? As pessoas não sabem. Por que está gastando dinheiro com advogados? Olha, o próprio Paulo, se você quer falar de igreja apostólica, o próprio Paulo falou que história é essa de você ficar arrastando irmãos para tribunais. Vocês não têm absolutamente nada de igreja apostólica, a não ser esses dons espirituais utilizados de forma errada, falsos dons, coisas místicas. Eles ficam usando muitas vezes dons espirituais para ficar amaldiçoando pessoas. E vejam só, agora só mais um detalhe, viu, Roseli? Antes de eu passar para você. A igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, tem o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira, meus irmãos, eles morreram porque Deus não aceitou que a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela começasse com a base na mentira. Então, qual foi o problema de Ananias e Safira? A mentira. Eles mentiram. Agora, Amadeu disse que 1 bilhão de pessoas assistiram um vídeo, que obviamente é uma grande mentira, e já pensou, Amadeu, se a Igreja Maranata fosse apostólica, se o Espírito Santo realmente já não tivesse deixado este ensinamento lá atrás, e ele tivesse que ficar repetindo isso, Amadeu, você estava fulminado com o seu bilhão. O Senhor, olha só, não aceitou que a igreja começasse com as bases da mentira. Quanto mais a corrupção. Igreja apostólica, onde os líderes foram presos, foram processados por desvio de dízimos, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, por estelionato. Como que você quer dizer, Amadeu, que essa igreja tem alguma coisa a ver com essa igreja de Atos dos Apóstolos? Se tivesse, não digo que vocês teriam que ser fulminados, mas eu digo pelo menos que vocês deveriam ser afastados, tá certo? Isso lá atrás, lá desde 2013, vocês deveriam ficar afastados, não deveriam voltar mais para o púlpito. E mais, e quando você contou a mentira do bilhão, no mínimo, se a Maranata fosse uma igreja apostólica, se os membros também tivessem qualquer entendimento apostólico, eles teriam pressionado você para falar a verdade. Vai lá, pede perdão, reconhece que você se equivocou de alguma forma, pede perdão às pessoas, né? Pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas e corrige isso. Uma igreja apostólica que entendeu a passagem de Ananias e Safiras não admite corrupção e nem mentira. Roseli? Armadeu, igreja apostólica, não existe hierarquia. Se a gente for ver bem Atos dos Apóstolos e as cartas, nós veremos que não existia uma hierarquia. Eles eram todos uma horizontalidade. Então, não existia uma hierarquia na igreja apostólica. E outra coisa bem interessante na igreja apostólica, que embora, mas ela é histórica, mas dali a gente tem muitos princípios de Deus. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito de cada capítulo. Né? E se a gente for ver bem, acho que lá no capítulo 17 que fala assim, que olha, Deus não habita em templo feitos por mãos humanas. Então a gente vê que ali eles nunca construíram uma igreja. Vamos arrecadar material aqui, vamos comprar um lote, né? Vamos botar uma placa aqui em cima,
o Paulo vai ser o dono dessa igreja, o Timóteo vai ser o dono daquela outra igreja. Eles não tinham a preocupação de dominar sobre as outras pessoas, né? Não havia esse domínio, como disse aí dentro. O pastor procura sempre dominar sobre os outros, né? É isso que acontece. Outra coisa, esse negócio de imposição de mãos, eu achei muito importante também essa live que você fez com o Júlio Magalhães sobre imposição de mãos. Aí na Maranata tem esse negócio de imposição de mãos, então eles colocam o pastor, né, num outro patamar. Aqui está o pastor, que é as ovelhas. Aqui é o pastor, que não, porque o pastor, não, porque as ovelhas, tal. Não, irmãos, as ovelhas são de Cristo e o pastor também é uma ovelha. Todos nós somos ovelhas de Cristo. O nosso pastor, o sumo pastor, é Jesus Cristo. Na igreja apostólica, a gente vê que pastor não é um cargo, mas é uma função. Ele tem essa função, como existem outras funções ali dentro. Né? E existia também uma liberdade para as mulheres ali dentro da igreja apostólica, coisa que a Maranata não dá. Então, olha, são tantas coisas que eu fico vendo ali. Isso é um absurdo, o Amadeu querer comparar essa seita Maranata com a igreja apostólica. Isso é comparar uma coisa que não tem nada a ver com outra. Né? Como dizia minha avó, é alhos com bugalhos. Né? Não tem nada a ver. Ele quis fazer uma comparação extremamente assim, forçando mesmo a barra. Então, Amadeu, olha, e essa igreja, por que não prega sobre Atos dos Apóstolos? Por que não faz um estudo sobre Atos dos Apóstolos? São 28 capítulos. Dá para passar aí um em cada domingo, né? E em 6 meses passa tudo. Por que não fazem isso? Né? É uma igreja apostólica, sabe por que não passam? Nem vão passar, nem vão falar sobre Atos dos Apóstolos, sabe por quê? Porque vai depor contra a Maranata. Eles não falam nada sobre Atos dos Apóstolos, sobre as cartas de Paulo. E Amadeu só usou essa aula para manipular as pessoas. E ele falou até uma coisa interessante que eu achei que isso a gente tem que dar o braço a torcer. Uma coisa bem interessante. Você vai lendo Atos dos Apóstolos, você entende as cartas de Paulo à medida que você conhece Atos dos Apóstolos. É uma coisa está encaixada com a outra. Porque à medida que vai se passando os fatos, ele foi escrevendo as cartas. Então, as cartas estão inseridas, como se estivessem inseridas, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né, como se fosse isso. Né? Porque à medida que os fatos foram se passando, ele foi escrevendo. As cartas foram mais ou menos 30 e poucos anos, né? Mais ou menos isso. Ou mais, né? Mais, né? Uns 30 e poucos anos. Que Paulo morreu no ano 67, quando ele foi degolar. Então, mais decapitado, aliás, então mais ou menos por aí. Então, assim, se passou uns 30 e poucos anos mesmo, o livro de Atos dos Apóstolos. Nesse ponto, o Amadeu tem razão. Mas, olha, tem tantas coisas ali de Atos dos Apóstolos que são princípios de Deus. E isso é um princípio, quando fala. Isso ninguém fala, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é um princípio, né? Que ele falou lá, né? E é uma coisa que mais as igrejas institucionalizadas não pregam, não falam sobre isso. Isso eles omitem. Por quê? Porque, não, isso aqui a gente não pode falar, tá? Isso aqui deixa de lado. Então, a Maranata jamais vai passar limpo Atos dos Apóstolos, tem as cartas de Paulo, porque tudo isso vai depor contra a própria seita Maranata. Ok, Roseli, obrigado. Bom, uma coisa que é interessante notar também é que o próprio público ali de Jaburuna estava apático. Apático. O pastor José Júnior também reparou isso, inclusive ele diz, olha, quando filmou o público, disse que tinha gente assim, ó, igualzinho o Amadeu fica na EBD do Gedeuti, olhando o celular. olhando o celular. Então, e não só apáticos, parece que desinteressados naquela mensagem requentada de Amadeus sobre doença espiritual, síndrome de queda espiritual. Vejam só que coisa interessante. Amadeu arriscou fazer 2 perguntas para o público. Ele fez a seguinte pergunta, ele falou assim, ó, nós somos pentecostais? Ninguém respondeu. Todo mundo em silêncio.
Aí ele fez outra pergunta: qual a diferença dos pentecostais para os não pentecostais? Ninguém respondeu. Eles não responderam, eles não queriam responder, talvez até nem soubessem também, porque nem o próprio Amadeus sabe, né, como é que ia querer que as pessoas soubessem, né? Mas enfim, mas veja só, o público estava apático. Aí Amadeu falou o seguinte: estão cansados? Vocês estão cansados? Por que ele perguntou isso? Porque o semblante das pessoas era exatamente de: meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em qualquer outro lugar, agora eu vou ter que ficar escutando isso. As pessoas estavam ali desanimadíssimas com aquilo ali. Aí ele perguntou: estão cansados? Aí ele diz: eu também estou. Estou com 15 dias de operado. Estou aqui. Me pressionaram. Minha mulher falou: não vai. Eu tenho medo dela. Isso ele falou, tá, irmãos? Você pode ir lá e escutar. Irmãos, primeira coisa. As pessoas estavam realmente ali com um semblante de que não estavam suportando Amadeu ali com aquela aula dele. E aí ele tenta dar uma cutucada, diz: mas eu fiz uma cirurgia tem 15 dias. Olha, Amadeu, a sua esposa tem razão. A sua esposa tem razão. Eu não sei se ela concordou com a sua ida para o Rio de Janeiro, como é que foi o negócio, não, mas você deveria ouvir a sua esposa. Entendeu? Ela tem razão. Você acabou de fazer uma cirurgia, você deveria estar repousando. Mas vocês, Gedeuti, vocês têm um espírito diferente. Porque nem quando estão assim, Gedeuti, ele passou mal um dia, né? Precisou de cuidados médicos, ficou no hospital. E no outro dia estava lá em pé, falou 11 minutos em pé. Gente, você acabou de fazer uma cirurgia, o que você está fazendo aí? Escute a sua mulher, tá certo? Aí está a prova de que a mulher não tem voz na Maranata, né? Por quê? Porque o Amadeu, ele escutou, mas não ouviu, né? O que a mulher disse. Isso, quando a gente fala a mulher não tem voz, é exatamente nesse aspecto. Eles não fazem conta do que ela diz. Né? Então, parece que ele. Ah, não, ela me falou, mas eu não fiz conta. Embora ele reconhecesse que ela estava com a razão, né? E tem mais, né? Você falou aqui como se você tivesse ido pressionado. Como assim pressionado? Não é revelação? Eles não consultaram a Deus? Você não passou por uma consulta bíblica? Não teve uma visão, uma revelação para você estar lá? Não, professor, aqui tem que ser o Amadeu, porque ele tem que vir aqui espetar os irmãos de Castanheiras. Como é que é esse negócio? Ele foi pressionado? Gente, pensei que tudo fosse por revelação, mas vamos lá, né? Aí ele diz o seguinte, aí ele faz um parêntese: irmãos, eu fico impressionado como haja óleo de peroba. Perdoe, Amadeu, a gente gosta muito de você, mas você voltar a falar, e agora pela terceira vez, que se Paulo fosse vivo, ele seria membro da Igreja Cristã Maranata, ele estaria submetido à presidência de Gedeutigueiros, que esteve preso, nunca pediu perdão, que ensina que não se deve perdoar irmãos, que ensina que não se deve pedir perdão para pessoas. Você acha que Paulo iria ser membro da igreja em que Gedeuti está ensinando essas coisas contrárias ao que ele ensinou? Você nunca leu Coríntios 13, Amadeus? Amadeus, inclusive, aí você vai para tentar ainda insistir com esse negócio. Você vai dizer que nós estamos concordando, então, com você. Amadeus, mas que, olha, só realmente uma hidratação com o óleo pérola, porque é inacreditável. Amadeu, você sabe bem, você acompanha os nossos vídeos, que a gente sabe, porque de vez em quando você inclusive dá respostas ao que a gente fala. E você sabe que nós já falamos que quando nós fazemos a referência à seita, não é no sentido de desligamento de um grupo de outro, como foi usado no livro de Atos, seja lá pela raiz hereses ou pela secta. Não é esse o sentido. O sentido que nós usamos de seita é outro, são por conta das características que a Igreja Maranata apresenta, características que só tem o quê? Os testemunhos de Jeová, a Igreja dos Mórmons, a Congregação Cristã no Brasil, os Adventistas do Sétimo Dia, que são igrejas que têm ensinamentos contrários à palavra de Deus, que têm exclusivismo, né? Que têm ostracismo,
que criaram inimigos, que atacam ex-membros. É esse tipo de coisa, não tem nada a ver com aquela expressão lá de Atos. E você sabe, porque nós já falamos isso, e você sabe que não é isso que nós estamos nos referindo. Mas você, que falta de argumento, não é, Amadeu? E aí você volta a insistir nisso. Olha, parabéns. Você é o melhor aluno que Gedeuti já teve. Só você, Amadeu. É esse aluno perfeito. Pode falar, Rose. Mas o Paulo, eu falo, gente, jamais Paulo sairia de uma seita para ir para outra. Né? Que Paulo já era de uma seita, tinha várias seitas na época de Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, tudo. E ele falou assim: não, eu era da seita dos fariseus. E ele sabia quem eram os fariseus. Eram aqueles que Jesus chamava de sepulcro caiado, ou seja, era branquinho por fora, mas por dentro era tudo podre. Era aquele povo, né, que usava uma máscara, né, tudo. Na verdade, eles eram um personagem, né, que batiam no peito, né, oravam, né, eles queriam sentar sempre na melhor cadeira ali, nas sinagogas, tudo. E Paulo já tinha sido de uma seita. Então, Paulo ia sair de uma seita para ir para outra? Jamais. Então, Paulo foi aquele que descobriu mesmo, ele teve, né, um encontro com o Senhor Jesus. Eu não vou nem usar esse termo experiência, negócio de experiência, a gente deixa isso aí para a seita Maranata. Tá bom. Agora, olha só. Mais um ataque a Castanheira. Chamou os irmãos de bicudos. Ele disse o seguinte, né? Que ele, quando ele chegou lá em Castanheira, ele já falou isso outra vez, ele chegou lá, aí as pessoas queriam ter os dons espirituais ali na hora do culto profético. Ele falou, negativo, de jeito nenhum, vocês vão trazer os dons de casa. Inclusive, eu sou o exemplo. Vejam só, eu sempre trago aqui, né? Eu tô brincando, né, irmão? Amadeu próprio falou que ele mesmo não tem dom espiritual nenhum, não fala língua, não tem visão, nem sonho ele tem. Nem sonho tem. Não tem contribuição nenhuma para culto profético, mas fica espremendo as pessoas e diz o seguinte, que as pessoas não gostaram não, ficaram bicudas com ele, né? É lógico, está aqui expresso aqui que os irmãos estavam absolutamente insatisfeitos com essa liderança e com essa pressão de Amadeu e com a hipocrisia de querer que os outros sejam ou façam aquilo que ele não é ou aquilo que ele não faz. Isso é hipocrisia. Então vejam que coisa interessante. Amadeu, ele contou o exemplo lá de uma irmã que sempre queria oração de alguém que tinha visão. Aí um dia ele foi orar, e aí o que ele fazia? Ele orava pela irmã e abria a Bíblia. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, obviamente, assim é fácil, né, Amadeu? Todas as vezes que você abrir a Bíblia, vai ter um texto ali para você ler. E aí, o que você faz? Você pega aquele texto lá, se você tiver o contexto da coisa ali, você fala qualquer coisa, o que você quiser, como a Igreja Maranata faz. Abre texto, interpreta o que quer, né? E dá um entendimento que quiser, e está tudo certo, não é verdade? Olha só, Amadeu, os irmãos de Castanheiras, eles, na verdade, estão de parabéns. Eles estão de parabéns por ter colocado você para fora, tá certo? Mas vamos lá. Aqui, aí agora vamos entrar aqui na. Deixa eu só falar uma coisinha do Amadeu, que você está falando que ele não tem dons espirituais. Bom, pelo menos nesse ponto ele usa de alguma honestidade, né? Pior os outros aí que não tem mesmo, fica inventando dons, né? Fica inventando aí Jesus goleiro, Jesus agora é turista que vai de nação a nação, vai em outras partes, Jesus vai em todas as partes do mundo. Falei, agora, nossa, agora eu vi um anjo que subia e descia a cabeça do Gedeuti, né? Eu estou falando do Marcelo Ferreira, estou falando dele mesmo, né? Então, eu acho assim que essa posição de ficar inventando visão é muito pior. Então, olha, Amadeu, você me deve aqui um jabá, que eu estou fazendo sua defesa, viu, Amadeu? Pelo menos nesse ponto você está sendo um pouco honesto, né? Não tem dom, não tem dom. E se todos fossem assim, seria até bom, porque não ia existir dom nenhum na Maranata. Porque o problema da Maranata são esses dons mentirosos, manipuladores, que as pessoas acreditam. E de boa fé, vocês enganam as pessoas através desses dons. As pessoas ficam aí, né, tentando imaginar as coisas, tentando enxergar as coisas. Olha, isso aí é grave, viu? Por isso que eu falo, olha, tome cuidado com essas seitas. E essas seitas, você sai de lá
Olha, isso daí é um problema seríssimo, esse negócio de dons espirituais, de ficar fechando o olho, ficar imaginando que está tendo uma visão, que não sei o quê. Irmãos, pelo amor de Deus, isso aí é muito grave e é muito sério. Aquela entrevista do irmão lá que falou assim: sabe que eu até tinha dons espirituais lá, eu até tinha dom de visão, porque aquele já estava, né? É aquele ambiente, aquele negócio, sabe? Aquele ambiente, aquela coisa que fica espiritualizando tudo, né? E fica levando a pessoa, sabe? Olha, isso aí é grave, é sério, e tomem cuidado com isso, viu? Mas tem o detalhe, Rose. O Amadeu não tem, mas fica forçando as pessoas a Pois ter. é. Entendeu? Então, quer dizer, não está justificado do mesmo jeito. Porque se É. você não tivesse, dissesse para as pessoas, olha, gente, eu não tenho, porque eu sei o seguinte, que as minhas imaginações aqui até, né, elas não vão servir para dirigir a vida de ninguém. Mas acontece que você fica forçando, espremendo as pessoas, e aí sai o que nós vamos ver aqui mais à frente. Síndrome da queda espiritual agora. Olha só. Essa é velha, né, Amadeu? E você começa dizendo o seguinte, olha, vocês não vão encontrar isso no Google, não vão encontrar no Google, não vão encontrar na Bíblia, não vão encontrar em lugar nenhum. E aí você diz o seguinte, aí ele faz a pergunta, vocês inventaram isso? Não é bem assim. Ô, Amadeu, essa sua resposta não é bem assim. Então, olha só, aí você já se entregou. Foi você que inventou esse estudo de síndrome da queda espiritual. Isso foi uma invenção sua, isso não tem nada de Bíblia. Isso aí foi uma forma que vocês encontraram de ficar dizendo que vocês precisam vacinar as pessoas que estão em contato com quem está abrindo os olhos, está percebendo o que vocês são e o que vocês estão fazendo. Então vocês têm então que dar um jeito de chamar essas pessoas de cair. Elas estão caindo. Elas estão num processo de morte. Vocês têm a coragem de se referir às pessoas que estão querendo se desligar da Igreja Maranata como se elas estivessem doentes e para morrer. Isso é muito ruim, tá, Amadeu? Muito ruim mesmo. Mas o que eu achei interessante é o seguinte: vocês inventaram isso? Olha, não é bem assim. É mais ou menos assim. Eu inventei um pouquinho. Mas eu tive a ajudinha também aqui do Gedeuti, tive a ajudinha aqui do Gilson, deve ter tido, né? Alguém ajudou você a construir esse negócio aí. Mas vocês inventaram. É bom que você já está fazendo, pelo menos, admitindo em parte. Mas vamos lá. Aí você começa falando de apatia. E a apatia, você se refere às pessoas que estão assim e tal, olhando para cima, mexendo no celular, que é exatamente o que você faz nas EBDs de Gedeuti, porque nem você suporta a EBD de Gedeuti. E então eu coloquei no Facebook, né, no meu Facebook lá, Maraná, não sei nem o nome do Facebook, acho que é só o Pereira, tá lá, eu coloquei, inclusive, você falando e você assistindo a EBD de Gedeuti, porque você está fazendo exatamente aquilo que você está criticando nos outros, nem você aguenta, e você então está adoecendo, né, Amadeu? Segundo o seu ensino, você já tem o primeiro sinal de que está caindo. Poxa, até É. interessante. Seria tão bom, Amadeu, seria tão bom se você caísse na realidade como nós caímos. Ia ser uma festa, viu? Mas eu não duvido, não. Eu acho que ainda é possível, sim, tá? Pode falar, Rose. Mas Amadeu, eu dou razão para você, viu? Ó, tá me devendo mais uma aqui, né? Sabe por quê, Amadeu? Que, de fato, prestar atenção nessa escola bíblica dominical. Amadeu, olha, é difícil, é. E você, Amadeu, não presta atenção, fica apático, e todos, assim, não vou nem generalizar, mas eu acho que grande parte nem assiste, nem consideram cada palavra que Gedeu te fala. E se considerasse, prestasse atenção em cada detalhe, em cada palavra que Gedeu te fala, ali vê que não faz sentido as coisas. Né? E um fala uma coisa, outro vem e fala outra, outro diz aquele, outro fala aquele. Por isso que Gedeuti fica sozinho lá, né, dominando tudo, porque de medo de alguém vir desdizer, cair em contradição aquilo que ele está colocando todo domingo, né? E às vezes ele mesmo se contradiz. Eu falo, gente, Gedeuti, olha, Gedeuti é uma figura, viu? Então, Amadeu, apatia, é. E outra coisa, esse negócio de síndrome de queda espiritual, isso aí da onde que tiraram essa besteira? Isso aí é uma bobagem para manipular você que está aí dentro, viu, meu irmão? Porque eu já escutei isso umas 20 vezes quando eu estava na Maranata. Isso aí é velho, é antigo. O Amadeu teve coragem, foi lá, vou falar sobre isso aqui mesmo. Requentou. Requentou o negócio ali.
Eu falo, gente, que coisa feia. E eu acho que as pessoas ficaram apáticas. Eu dou razão também para essas pessoas ter ficado apáticas aí na sua aula, porque, olha, quem aguenta isso? Ninguém aguenta. Você sair do final de semana, se deslocar até o lugar ali, pagar uma taxa de inscrição, pagar gasolina. Nossa, caro que tá a gasolina. Nossa, o Rio de Janeiro, então, caríssimo a gasolina, muito caro, né? Para ficar ainda, sabe, perdendo tempo, energia com ficar assistindo a aula de Amadeu de síndrome de queda espiritual. Ai, vala-me Deus, olha, é demais para mim. Nossa, que horror. É verdade, nós pegamos diesel aqui a R$ 7 o litro, aqui no Rio, R$ 7 o litro, não é brincadeira não, hein? Coitados dos irmãos, né, que estão assumindo este custo aí para assistir essa mesma aula de Amadeu, e inclusive aqui Amadeu ele volta... Não é só gasolina também, né? Mas olha só, aí vou ler aqui rapidamente os indicativos aqui, porque são sinais, né? São sinais, ele começou com sinais. Então ele falou da apatia, que é um sinal visível nele, né, nele próprio, mas ele falou da murmuração. Olha só, ele murmurou de ter saído de Castanheiras, ele murmurou de Gedeuti, ele murmurou que os irmãos estavam prestando atenção, ele de vez em quando ele murmura, mas o problema está em você. É sempre assim, o problema está em você. Inclusive, aqui ele vai falar exatamente de uma coisa que ele vai apresentar aqui, que ele fala da murmuração, fala do isolamento, volta ao passado, comodismo, infidelidade. E nos sintomas ele fala de transferência de culpa, que é a coisa que a gente mais vê. Eles transferindo a culpa para as pessoas. Então, olha, então o que acontece? Não tinha ninguém na EBD. A culpa é de quem? A culpa não é de quem fala, não. A culpa é do pastor, é do membro, é do diácono. A culpa sempre transfere a culpa para outras pessoas. Mas deixa eu voltar aqui. Então, Amadeu também murmura. Murmurou aqui, murmurou nesse próprio seminário e está falando dos outros. E foi usar o exemplo de duas senhoras que estavam conversando. E olha só que coisa, irmãos, que coisa impressionante. Olha o que o Amadeu fez. Ele ficou atrás de duas irmãs que estavam conversando sem ver que ele estava atrás. Então, o fuxiqueiro foi lá para ficar escutando. E as irmãs estavam falando, sabe o quê? As irmãs estavam falando a verdade. As irmãs estavam dizendo o seguinte: olha, esses dons espirituais, o que é isso? Que nunca se cumpre nada do que eles falam que é dom espiritual. Essa pataguada. Que Deus é esse que não sabe de nada e que fica chutando um monte de coisa aqui que não acontece. Então as irmãs estavam conversando e o fofoqueiro lá atrás, lá escutando lá. E aí vai falar, vai dizer que são as irmãs que são murmuradoras. Irmãos, que coisa, não é? A culpa é sempre da mulher, né? Aí, olha só, ele continua aqui. Aí ele falou de isolamento, aí ele vai falar do pessoal que não quer ir na IBD, né? Nem no grupo de assistência. Volta ao passado e desobediência. Aí ele vem falar, sabe do quê? Ele, na verdade, ele contava a história da mulher que tinha o cabelo curtinho. Só que pegou muito mal, nós colocamos, inclusive no Cortes Apologéticos, ele falando dessa mulher, que tinha o cabelo curtinho e tal, e que usava um batom, e que usava uma pintura no olho e tal, e disse que aquilo não pode, que aquilo para mulher, para quem tem serviço na igreja não pode e tal. Aí ele, para poder não abandonar esse ensino precioso que ele criou lá no passado, aí ele vem falar das unhas de uma irmã. Aí olha só que coisa interessante, irmãos. Irmãos, isso não é brincadeira. Ele falou isso, você vai lá e assiste. Aí tinha uma irmã que tinha as unhas grandes e pintadas. E que aquilo era uma arma branca. Olha só. Que horror! E essas irmãs ainda ficam aguentando um desaforo desse. Irmãos, eu levantava e tinha ido embora. Ai, pelo amor de Deus. Mas isso não é o pior, Roseli. O pior é o seguinte. Aí, um dia, a irmã cortou a unha e a unha ficou do jeito que ele gosta. Porque o Amadeu ele tem o cabelo que ele gosta, ele tem a unha que ele gosta, ele tem a maquiagem que ele gosta, entendeu? Ele tem o perfil que ele gosta. O Amadeu, o camarada que ele é muito observador, né? E ele observa muito as irmãs. Então, o que acontece? Observou que o olho da irmã tá... Ele observou que a irmã tinha um pingentezinho no tornozelo. Ele fala isso, está lá no canal Cortes Apologéticos, tá, irmão? Ele é muito observador. Ele gosta de elogiar as mulheres e tal. Aí, o que acontece? Aí ele diz o seguinte, e essa é a pior parte. Aí a irmã cortou a unha, aí começou a ser usada em visões e revelações. Aí passou uns meses,
A irmã parou de ter dons. Aí ele disse que ela foi lá falar com ele, que ele parou. Ah, mas a sua unha cresceu e parece Sansão, irmão. Os dons estavam na unha. Estava na unha, cortou a unha e terminou. Sansão cortou o cabelo, perdeu a força. Irmãos, Gente, que horror. gente, olha, honestamente, não podemos Que ficar nível, sem. hein? Não, mas não podemos ficar sem o Amadeu. Não, Amadeus, Amadeu, vocês, Gedeuti, tem que continuar aí. vocês realmente É. não tem ninguém igual. Não tem E ninguém tem igual. aquela outra aula também, não sei que eles vão voltar, porque eu não gosto do sacerdote, que é manco, que não sei o quê. Daqui a pouco eles vão começar com essa aula, vão revirar ela, vão começar. Não, que o sacerdote não podia isso, não podia aquilo, não podia. Daqui a pouco eles vão começar também a remexer com essas coisas de 30 anos, 40 então, anos vamos atrás. lá. Ó. Apatia, murmuração, isolamento, volta ao passado, comodismo, infidelidade. Aí ele pula. Aí, sabe o que ele falou? Não, infidelidade não vou falar, não. Ó. Falou de murmuração, de isolamento, de volta ao passado, de comodismo, de apatia. Mas infidelidade eu vou pular. Poxa, a infidelidade ele vai pular. Eu também vou pular, porque senão. A gente tem que pular essa parte. Vamos pular. Esse pessoal você gosta de processar os outros, qualquer coisa, deixa melhor pra lá. De infidelidade, deixa pra lá. Aí ele falou por fim, ele falou de autossuficiência. Uma irmã teve um sonho com outra irmã, ele falou que aquele sonho a irmã não teve. Olha, a irmã que sonhou. Aí ele falou que ela inventou o sonho, porque o sonho era com uma outra irmã, que ela não gostava da irmã. E ele falou o seguinte, porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. Irmão, esse Espírito Santo que tá na Maranata, pense no Espírito fofoqueiro. Ele falou que o Espírito Santo não é fofoqueiro, mas esse da Maranata é o mais fofoqueiro que eu já vi na minha vida. Tem até um grupo da fofocação. Quando tem, então, aquela reunião de grupo de intercessão, gente, mais o Espírito Santo fofoca. Ali é só o grupo da fofocação, ali é só fofoca. Aí ele está dizendo, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Gente, olha só, então tem que cancelar esse reunião de grupo de intercessão. Mas vamos lá. Aí ele fala olha só, sintomas. Transferência de culpa é o que mais Gedeuti faz. Ninguém me entende. Verdade. Ninguém entende nem você, Amadeu, ninguém entende Gedeuti, ninguém entende o que vocês falam, ninguém entende o que vocês pregam. Se você perguntar para as pessoas aí qual é o versículo que Jesus volta a quarta trombeta, eles não sabem. Qual é o versículo que diz que sangue é espírito, eles não sabem. Pergunta qual é o versículo da quinta medida, eles não sabem. Pergunta qual é o versículo do quimerismo, eles não sabem. Irmão, ninguém entende nada. Faz qualquer pergunta de Cantares, eles não sabem. Irmãos, que coisa é essa? Ninguém entende mesmo. É difícil entender. Aí falou de insensibilidade, que não aceita o dom. Aí ele contou um exemplo de um irmão lá que não aceitou um dom lá. Eles quiseram manipular o irmão com o dom, o irmão não deu bola pro dom. Aí Amadeu disse, olha, quem vai dar jeito em você é a polícia. Eu fiquei, tem gente que a polícia dá jeito. E tem gente que nem a polícia dá jeito. Não, vamos pular essa. Vamos pular esse negócio aqui. Mas aí, insensibilidade, a obra não é mais a mesma. Autopiedade, ele falou que autopiedade é opressão, que você não pode ter dó dessas pessoas, tá? Se uma pessoa estiver se sentindo, né? Olha, alguma coisa está acontecendo, olha, é opressão, você não tem dó dessa pessoa, não. Pode bater. E por fim, ele falou do fastio, porque a pessoa foi para um outro evento e não por trombetas e festas. Ah, não pode, aí é fastio, né? O tratamento é vacinar as pessoas que estão ao redor, ou seja, ele sabe que as pessoas que estão com esses sinais e sintomas aqui são pessoas que estão já praticamente libertas. São pessoas que não estão caindo mais na conversa nem de Gedeuti, nem de Amadeu, nem de Gilson, nem de Josias Júnior, e a essas pessoas... Einstein falou, a mente que se expande não retorna mais ao tamanho original. E ele sabe disso. Então, ele sabe que quando a mente expandiu e ela começou a perceber, aí o que ele tem que fazer? Tem que sair vacinando os outros. E é o que ele está fazendo aqui exatamente nessa aula, tentando vacinar os outros, quem está ao redor. Então, ele disse o seguinte, então você tem que vacinar. O marido que começou a perceber, vai lá e vacina a mulher. Mas se a mulher disser assim, não, mas eu também concordo com ele. Então, pronto, então já é um caso perdido, vê lá se tem que vacinar os filhos. Então, tem que ficar vacinando as pessoas ao redor, tá certo? E, para fechar com chave de ouro, ele termina
fazendo o que todo bom feiticeiro faz, amaldiçoando as pessoas, falando de juízo. Olha, se você não aceitar essa minha palavra, não, olha, tome cuidado. Porque o juízo, aí ele cita um versículo bíblico lá de juízo, e ele quer usar a palavra de Deus, ele quer usar o evangelho, ele quer usar as epístolas para poder proferir juízo sobre a vida das pessoas, amedrontar as pessoas. Isso é teologia do medo, porque eles estão receiosos que as pessoas, continuem abrindo gás como está acontecendo. Pastores, já estamos aí, eu não atualizei a lista, estou sem computador, mas já estamos já muito próximo de 500 pastores que já caíram na realidade. Roseli? É só parabenizar o pastor que saiu, né? João João Gomes Gomes. da Parabéns, Silva. pastor João Gomes. Deus te É abençoe. isso. Deus abençoe você, sua família aí, né? Muita saúde para todo mundo aí. Ótima escolha. Deus abençoe. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Amadeu, nós gostamos muito de você, Amadeu. Tamo junto aí. E aí a gente vai conversando na Continue medida. firme Isso, aí, Amadeu. isso. Tá. E pode comentar também aí, dizer que a gente está falando sobre você. A gente está sempre recebendo seus recadinhos também, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.